Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Polícia Federal indicia ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 11 pessoas em caso de venda de joias. Vice-presidente do Corinthians confirma que contratou detetives particulares para investigarem suposta fraude financeira no clube. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento. Agora, a Casa de Investimentos do Bradesco. O relatório da Polícia Federal que indiciou Jair Bolsonaro no caso das joias foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Vamos conversar sobre este assunto com a Ariane Bittencourt ao vivo. Ariane, boa noite para você. Por quais crimes o ex-presidente foi indiciado? Boa noite, Celci. A suspeita é que Bolsonaro tenha cometido os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa pela suposta negociação de joias dadas como presentes por autoridades da Arábia Saudita ao governo brasileiro quando ele era presidente. Se condenado, as penas somadas podem variar de 5 a 32 anos de prisão. Segundo a Polícia Federal, as joias pertenciam ao Estado e não poderiam ser negociadas. A PF também indiciou outras 11 pessoas, entre elas o ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid, o pai dele, Mauro Lorena Cid, e o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Agora, o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deve pedir uma manifestação da Procuradoria-Geral da República. Em nota, Mauro Cid e o pai dele disseram que estão cumprindo com os acordos feitos com os investigadores. Já o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ex-presidente Bolsonaro ainda não se manifestaram. Salsi. Obrigada, Ariane, pelos detalhes. Foi divulgado o laudo que apontou a causa da morte do cachorro Joca. Por uma falha da companhia aérea, o animal foi enviado para um destino errado. Segundo o documento, o Joca teve o chamado choque cardiogênico, que é quando o coração não tem força suficiente para bombear o sangue ao corpo. Pouco mais de 2 meses depois da morte de Joca, o laudo da Faculdade de Medicina Veterinária da USP constatou que o animal morreu por um choque cardiogênico, quando o coração para de bombear sangue adequadamente. No caso do Joca, foram encontradas alterações cardíacas, entre elas o aumento do tamanho do coração. O que a gente explica para os tutores é como se fosse um elástico. Se você estica muitas vezes esse elástico, ele acaba perdendo aquela capacidade de retornar ao tamanho original dele. E aí ele fica flácido, né? E isso compromete a capacidade de contração do coração. A veterinária especializada em cardiologia avalia que altas temperaturas e a desidratação podem afetar animais que apresentam essa condição. Joca tinha 5 anos. Segundo o tutor, o cão foi avaliado por um veterinário que autorizou a viagem. Ele nunca apresentou nenhum sintoma de doença. Ele passou por toda a análise do meu veterinário para atestar que ele podia fazer esse voo até Sinop. E assim foi atestado. No dia 22 de abril, João partiu do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com destino à cidade de Sinop, em Mato Grosso. Mas o cão foi embarcado para Fortaleza, no Ceará. O tutor foi orientado pela companhia a retornar a São Paulo. Joca também viajaria de volta. Foram quase 12 horas separados. Imagens mostram que, enquanto esperava para retornar a São Paulo, o cachorro ficou preso e exposto ao sol. Novas fotos mostraram que a caixa de transporte estava solta dentro do avião. A Gol não se manifestou sobre o resultado do laudo. O transporte de animais em voos domésticos no porão da aeronave segue suspenso. A ANAC informou que, depois de encerrar uma consulta pública, avalia quais diretrizes deverão ser seguidas pelas companhias aéreas no país. Integrantes do governo e especialistas irão sugerir normas de segurança e de conforto para o transporte de animais de estimação. Eu precisei perder o Joca para que isso fosse o start de alguma coisa maior. E eu vou honrar muito o nome dele para que isso aconteça.
O prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman, anunciou nesta quinta-feira que está em tratamento contra um câncer. Vamos conversar agora com a Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite para você. E mesmo doente, ele deve continuar trabalhando? Oi, Celso, boa noite para você. Vai sim, viu? Ele disse que vai continuar à frente da prefeitura e que ainda vai disputar a reeleição nas eleições deste ano. Fouad Noman anunciou esse linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que acomete o sistema linfático ligado à defesa do organismo durante exames de rotina. O pronunciamento foi feito ao lado da esposa. O prefeito contou que já começou o tratamento. Fouad, que está com 77 anos, se mostrou otimista na recuperação. Muita saúde para ele, Salsi. Isso mesmo, obrigada, Virgínia. E ainda em Belo Horizonte, um caminhão ficou pendurado no muro de uma creche na região metropolitana depois de ser atingido por outro veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O veículo estava parado quando foi atingido por outro caminhão. Com o impacto, o ajudante foi arremessado. Apesar do susto, ele não se feriu. Eu só lembro que eu estava rolando no chão e nervoso, que eu vi o caminhão pendurado. O caminhão ficou pendurado no muro de uma creche particular que funciona numa das avenidas mais movimentadas de Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte. Havia 3 pessoas na creche, entre elas uma criança de 2 anos. Ninguém se machucou, mas uma funcionária grávida de 7 meses precisou de atendimento por causa do susto. Teve resquício de poeira, de terra, e caiu dentro da sala e caiu na cabeça da criancinha, que ela ficou bem assustada. O motorista do caminhão, que provocou o acidente, disse que perdeu o controle da direção por causa de um estreitamento na pista. A Defesa Civil foi acionada, esteve no imóvel para fazer uma vistoria, mas não foi constatado dano na estrutura. Por isso, a creche segue em funcionamento. O presidente americano voltou a admitir o fraco desempenho no debate com Donald Trump numa entrevista transmitida por uma rádio. Mas Joe Biden tenta garantir o apoio dos aliados em meio aos apelos para que ele deixe a campanha. Enquanto milhões de americanos comemoram o feriado da independência dos Estados Unidos, o presidente seguiu com a agenda em Washington. Assessores tentam manter Biden ativo e exposto para superar a imagem de fragilidade deixada no último debate. Por causa do fraco desempenho na quinta-feira passada, doadores de campanha e até mesmo deputados do próprio partido pressionam o presidente para desistir da candidatura. Hoje, Raul Grijalva, do Arizona, se tornou o segundo democrata no Congresso a pedir que Biden abandone a campanha. O presidente voltou a admitir a fraca atuação no primeiro debate contra o ex-presidente Donald Trump. Em uma entrevista transmitida hoje por uma rádio, o democrata disse que teve uma noite ruim e acabou estragando tudo. No entanto, afirmou que vai se levantar e vencer o adversário. Em sinal de apoio ao presidente, governadores democratas participaram de um encontro na Casa Branca. No Reino Unido, pesquisas de boca de urna sugerem uma vitória esmagadora do Partido Trabalhista. Os conservadores vão deixar o poder depois de 14 anos. O resultado oficial deve sair ainda nesta madrugada. A eleição no Reino Unido começou cedo e terminou às 10 da noite da quinta-feira, 6 da tarde, no horário de Brasília. O favorito nas pesquisas, Keir Starmer, deve se tornar o novo premier britânico. Se confirmado, a expectativa é pelo encontro de Starmer com o rei Charles III no Palácio de Buckingham ainda nesta sexta-feira. De volta ao Brasil, o vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, prestou depoimento à polícia nesta quinta-feira no caso que envolve uma suposta fraude financeira. O que era o maior contrato de patrocínio do país, 360 milhões de reais por 3 anos, virou caso de polícia. A casa de apostas VaideBet rescindiu com o Corinthians, alegando suspeitas sobre o contrato. Ela teria descoberto que empresas fantasmas podem ter recebido pela intermediação do acordo com o clube. O vice-presidente corintiano Armando Mendonça prestou depoimento nesta quinta-feira como testemunha. Ele confirmou que contratou detetives particulares para buscar informações sobre essas empresas. Eu pedi para que fosse levantada informações simples, informações públicas da empresa Neoway.
A Nelway é a empresa que teria recebido R$1.400.000 no acordo. A proprietária é uma dona de casa. Edna Oliveira dos Santos está desempregada. E os advogados dela dizem que a mulher, que mora em uma casa simples no litoral de São Paulo, não recebeu nenhum dinheiro. O repasse do dinheiro até chegar na suposta empresa fantasma, que está em nome de Edna, foi feito por outra empresa, a rede social Media Design. Essa sim recebeu os recursos diretamente do Corinthians. O dono é Alex Fernando André, conhecido no meio do futebol como Alex Cassundé. Ele já prestou depoimento. A defesa de Alex Cassundé confirma o repasse, mas acredita que seu cliente foi vítima de um golpe. Já foi pedida a quebra dos sigilos bancários das empresas investigadas. A partir daí, os policiais vão definir com o Ministério Público quem serão as próximas pessoas a depor. Augusto Melo, presidente do clube, também deve ser chamado. Espero que a autoridade policial encontre o caminho do dinheiro e, principalmente, a mando de quem foram feitas essas irregularidades. Se fora de campo o clube vive uma crise institucional e financeira, dentro de campo o Corinthians bateu vitória pelo Brasileirão e deu o primeiro passo para tentar escapar do rebaixamento. Em Itaquera, Rodrigo Garro abriu o placar para o Timão contra o Vitória. Sem marcar desde março, o atacante Alejandro empatou. O segundo de Garro no jogo foi um golaço. Mas aí, Léo Maná tocou com a mão na bola dentro da área do Corinthians. Alejandro cobrou o pênalti e afastou de vez a Seca. O Corinthians pressionou e, perto do fim, Giovani decretou 3-2 placar final. O resultado ajudou, mas ainda não foi o suficiente para tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. O lanterna é o Fluminense, que empatou em casa com o Internacional. Igor Gomes bateu bonito de primeira e botou o Colorado na frente. Paulo Henrique Ganso acertou um chutaço de longe e empatou. Final 1-1. Na parte de cima da tabela, o Bahia venceu o Juventude e se manteve no quarto lugar. O primeiro do tricolor foi de Tassiano. Cauli bateu da meia-lua e fez Bahia 2-0, placar final. No estádio Centenário, o difícil para o espectador foi enxergar a partida por causa da neblina. Mas Pavon enxergou muito bem e fez o primeiro do Grêmio contra o Palmeiras. De pênalti, Cristaldo ampliou. O Palmeiras empatou em um intervalo de 3 minutos. Aos 28, Flaco Lopes diminuiu. E aos 31, o garoto Estevão coroou uma noite de belos gols. Colocou no ângulo e garantiu o empate em 2-2. O Grêmio faz companhia para o Fluminense, Corinthians e Atlético Goianiense na zona de rebaixamento. O Palmeiras é o terceiro colocado. E este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.